Hoje nós iremos falar sobre confissão de fé e vermos, através desta nossa conversa de hoje, qual a relevância das confissões que foram desenvolvidas no decorrer dos anos pelas igrejas. Qual o motivo que levou as igrejas do passado a compor as suas confissões de fé? É sobre isso que nós iremos falar neste vídeo de hoje, bem como também pontuar as principais confissões que norteiam as igrejas reformadas. Um dos motivos pelos quais as confissões de fé foram desenvolvidas foi para promover a unidade doutrinária no seio da igreja. Isso é extremamente comum, pois no decorrer dos anos, algumas doutrinas ou alguns ensinamentos muito heterodoxos ou que não compunha de forma tão clara o que os pais da igreja pensavam, o que outros cristãos que trabalhavam sobre a exegese das escrituras pensavam, foram se infiltrando gradativamente na igreja e foi promovendo uma série de pensamentos diversos acerca de temas primordiais e basilares da fé. Tendo isso em vista, as igrejas desenvolveram as confissões justamente para sistematizar o conteúdo ortodoxo, o conteúdo que a igreja, de forma mais abrangente, propunha como uma fé cristã verdadeira. Dentro desta composição, o intuito era colocar como que as doutrinas basilares da fé se desenrolavam ou se desenvolviam dentro da Escritura de uma maneira um tanto sistemática. Isso tornou muito mais claro a distinção entre o que os verdadeiros cristãos acreditavam e aquelas pessoas que introduziam falsos ensinos dentro da igreja acreditavam. De maneira que agora estes documentos eles servem para poder determinar ou delimitar aspectos principais da nossa fé. Outro motivo, e talvez o principal deles, é que as confissões foram compostas justamente para fazer uma distinção entre os cristãos genuínos e alguns desertores rebeldes dentro dos reinados ou dentro das sociedades onde alguns cristãos estavam inseridos. Por conta, então, da distinção entre os cristãos bíblicos e os desertores, compuseram uma série de confissões de fé. O primeiro dos padrões de fé, ele é composto pela Igreja Reformada na Holanda, conhecido como Confissão de Fé. Mais adiante, ele vai passar a receber o nome de Confissão Belga. Isso porque ele é composto na Bélgica, dentre os Países Baixos. O principal autor da Confissão Belga é chamado Guido de Brès, um pastor reformado martirizado no ano de 1567. Durante o século XVI, as igrejas reformadas belgas foram expostas às mais atrozes perseguições pelo governo católico. Com vistas a isso, Guido de Brès então compõe a Confissão de Fé, que é conhecida como Confissão de Fé Belga, com vistas a demonstrar ao governo opressor que os crentes reformados não eram nenhum tipo de revolucionários, que eles estavam sim em concordância em observar e atender às leis que eram vigentes, desde que essas leis não conflitassem com as Sagradas Escrituras. Com vistas a isso, Guido de Brès compõe este documento para mostrar ao governo vigente o que os crentes reformados acreditavam. O documento de Guido de Brès, ou a Confissão de Fé Belga, ela é escrita em 1561. No ano de 1562, Guido de Brès envia este documento ao rei Filipe II, com vistas a demonstrar que eles estavam totalmente dispostos a obedecer
ao governo naquilo que fosse legítimo. Entretanto, caso fosse contrariada a fé que continha naquela confissão, os crentes reformados estavam dispostos à tortura e até mesmo à morte. Com isso nós vemos a importância daquelas declarações. Isso é não negociar os princípios basilares da fé. O segundo dos padrões de fé da Igreja Reformada é conhecido como o Catecismo de Heidelberg. Ele recebe este nome Heidelberg justamente por conta da capital alemã no Palatino, onde foi composto este documento. Frederico III havia se tornado calvinista no ano de 1560. Ele encarrega então Zacarias Ursinos, professor de teologia da Faculdade de Heidelberg, juntamente com Casparo Livianus, a compor um manual doutrinário catequético com vistas a consolidar a fé reformada dentro dos seus domínios. O novo catecismo foi aprovado no ano de 1563, um ano após a composição da Confissão de Fé belga. Este novo catecismo ele foi recebido com muito sucesso e a sua terceira edição é composta de 52 perguntas e cada uma dessas perguntas é estabelecida para ser trabalhado em o dia do Senhor, ou seja, nos domingos, com vistas a ensinar os cristãos acerca da fé. O terceiro dos padrões adotados pelas igrejas reformadas é conhecido como cânones de Dort. Os cânones de Dort, eles são uma refutação ao remonstrante ou ao pedido dos discípulos de Jacobus Arminius. Esses discípulos haviam discordado ou estavam discordando da perspectiva reformada soterológica. E os cânones de Dort, então, servirão como uma resposta em 5 pontos aos remonstrantes. Os cânones de Dort, então, são compostos na cidade de Dordrecht, na Holanda, no ano de 1618. Nesta ocasião, é condenado os 5 pontos dos remonstrantes e ratificado a doutrina bíblica. A partir de então, os Países Baixos têm a Confissão de Fé belga, o Catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Estas 3 confissões, ou estes 3 padrões doutrinários das igrejas reformadas, servirão como delineadores para a Confissão de Fé de Westminster, a confissão mais conhecida no meio presbiteriano e, diga-se de passagem, talvez a mais bem elaborada das confissões, dentro de sua sistematização, dentro de sua composição. É extremamente importante nós compreendermos a existência desses documentos porque eles são unificadores da fé reformada. São documentos extremamente importantes que não se sobrepõem às escrituras, mas que têm um valor singular como expressão da nossa fé de uma forma didática e sistematizada. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para que você compartilhe ele, que você deixe aí o seu like, que você se inscreva no canal para que nós juntos possamos crescer ainda mais em graça e em conhecimento e aprofundar os nossos interesses e as nossas ferramentas ministeriais no conhecimento da Palavra de Deus e da história da Igreja. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.